Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Shirley. Hoje eu estou aqui com a Raquel. Ela é bem desinibida, então eu achei assim bem interessante conversar com ela, até para você que tem filho adolescente ou na fase, né, para ser adolescente. E o que que a criança, né, pensa? Porque às vezes a gente pensa assim, ai, como que meu filho vai se comportar lá no Canadá? Será que vai gostar? Enfim, por isso eu trouxe a Raquel aqui para contar como foi a experiência dela e até para você ver como que vai ser. Até pode ser um adolescente aí do outro lado que fica pensando, como é que. Eu gostaria de conversar com alguém da minha idade, né? Pra saber como é que é. Então, Raquel, me conta um pouquinho de você. Conta aqui pro pessoal, pra eles te conhecerem um pouquinho. Eu tenho 11 anos, meu nome é Isabelle Raquel. Eu vim pra cá quando acho que eu tinha acabado de fazer 9 anos. A fase pra cá foi um pouquinho difícil, porque o meu inglês não era um dos melhores, mas aí foi melhorando um pouquinho, um pouquinho. Sim. Aí eu ia te fazer essa pergunta: com quantos anos tu veio pro Canadá? Então você tinha acabado de fazer 9. Então você era uma Isso, criança, né? é. E você queria vir pro Canadá? Quando seus pais te falaram, olha, nós vamos pro Canadá? Sim, eu queria muito, só que eu estava com medo por causa da língua. Ah, de não saber se comunicar e Isso, tal. Porque tu é uma pessoa que gosta de isso, conversar e de falar, e tipo, como é que eu vou falar tanto se eu não sei muito isso. bem, né? E o seu inglês, assim, você conseguia entender como é que foi? Porque, por exemplo, o Pedro, o meu filho mais velho, ele não sabia nada, nada. Eu ensinei a e o U em números de 0 a 10. E ele ia pra escola com um tablet. Como é que foi? Como que era o seu inglês quando tu chegou? O meu inglês não era um dos melhores, eu não sabia falar muito. E na escola, ao invés de eu levar um tablet, eles me deram um tablet pra mim usar, pra mim conseguir traduzir, né? E com isso me ajudou bastante poder falar com as pessoas. Aí tu usava o Google Tradutor? Isso, Aí o que você queria falar, tu botava lá no Google. isso. Aí Por eu quanto tinha. tempo tu ficou assim, mais ou menos? No máximo eu fiquei tipo uns 2, um mês, assim, com, Ó. com tablet. Aí chegou um momento que tu pensou, não preciso mais do tablet. Assim, eu ainda uso ele um pouquinho para algumas palavras e também eu tinha aula, tipo, privada, assim, de inglês na escola em si. Então isso me ajudou um pouquinho mais. Nossa, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi a sua primeira semana aqui? Como foi a sua primeira experiência, assim? Como foi pra ti a primeira semana aqui? Qual foi o seu choque, assim? Tô aqui no Canadá, e agora? Cadê minhas amiguinhas? Assim, Ver TV em inglês, né? é, Eu fui botar no Bob Esponja e ele tá falando inglês. foi bem diferente do que eu pensei que iria, porque algumas palavras são meio invertidas em português para Aham, inglês. sim. Aí foi um pouquinho mais difícil, que nem o exemplo que você deu sobre o Bob Esponja. Não é Bob Esponja, é SpongeBob. SpongeBob. É, É, aí fica meio diferente, assim. Aí quando as pessoas falavam, eu ficava, o que é isso? sim. Que era um pouquinho diferente as palavras, às vezes as palavras são meio invertidas uma da Sim, o outra. adjetivo vai na frente, né? Isso. Você prefere mais o Brasil ou o Canadá? Na minha opinião em si, eu gosto mais do Canadá. Ah, é? Por quê? Sim, porque o Canadá tem muita diferença. Você pode ficar mais junta com as pessoas sem ter preocupação. Que nem a minha mãe, ela era muito, mas muito. Esqueci a palavra. Mas ela não deixava eu sair sem o meu irmão ou sem meu pai, sem nada. Controladora? Isso. Hum. Aí aqui eu cheguei, ela deixa eu ir com as minhas amigas no shopping, deixa eu ir no Tim Hortons, um monte de coisa com as minhas amigas, tipo, assim, sozinha. Olha isso. Mas também tem que ver, né? Agora tu tem Isso, 11, não tem 9, né? E no Brasil, tipo, vocês moravam no Morumbi, né? E é isso. uma cidade grande comparado com Sarnia. Sarnia é É, pequena, né? Então, tipo, né? é. Tem esses Mais fatores diferença. que agregam, assim, um pouquinho. Eu também era assim com o Pedro. Eu ficava com medo. Ele ia pra escola de van, mas eu mandava mensagem pra saber se ele tinha chego na escola, mesmo ele sabendo que ele ia de van da escola. Porque no Brasil, a gente fica neurótico e não percebe. A gente já nasce neurótico. É. Você vai ser mãe um dia, você vai ver. E como é que é, assim, como que é? Você tem mais amizade com canadenses, com brasileiro? Porque tem bastante brasileiro aqui, né? Sim. Como é que são as amizades? Aqui, sendo sincera mesmo, eu tenho muito dos dois. Eu tenho mais. É que na minha escola não tem nenhum brasileiro, eu sou a única brasileira É. lá. Aí eu tenho um pouco mais canadense. Mas tem alguns amigos aí, aqui no Canadá, que
são brasileiros e eu tenho um pouco de contato com eles. Mas, assim, a amizade, assim, dos canadenses é como se fosse lá do Brasil. Como é que eles são? São estranhos? São... Assim, Porque o brasileiro, a gente tem a impressão que é mais, né? amigável. É. Aqui eles são um pouquinho mais fechados. Demora até você chegar um É, tempinho até pra... as crianças? Isso. Demoram pra chegar um tempinho de você ir pra casa de amiga, etc. Até alguém te convidar Isso. pra tu ir. Que eles são bem, bem, bem fechadinhos, assim. Você tem que fazer Sim. eles se convencer pra gente poder amigar bem forte, assim. Sim. Ter uma aliança. Olha isso, interessante. Não sabia que até as crianças eram assim. E tem alguma coisa que tu sente falta aqui no Canadá? Coisas que tem no Brasil, assim, que tipo, eu queria ter isso aqui. Aí ia ficar perfeito. Isso. O quê? Tem bastante. Eu amo muito açaí, né? Que é Gosta de Sim, eu amo açaí. E não tem aqui. E algo que eu sinto falta lá do Brasil, que às vezes a escola lá do Brasil, a gente não tinha que ir lá pra fora. E eu gostava mais disso, de ficar dentro da escola. Aqui, você normalmente vai pra fora no recreio. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de ficar dentro da escola. Como assim, ir pra fora? No pátio da escola ou ir no Isso. bairro? É que no pátio, que é a escola aqui, tem tipo um jardim, assim, que você fica break lá fora. Aí eu não gosto muito disso, eu preferia tem que dentro ir, da né? escola. Sim, você só não tem que ir se tiver chovendo, não tiver um tempo muito bom. Aí você tem que ficar dentro, não é tipo uma opção de você sair ou ficar dentro da escola. Olha, porque o Oliver, o meu filho mais novo, não importa, tá chovendo, neve, escambau, eles têm que ir lá pra fora pelo menos 20 minutos, uma coisa assim. Isso, é 20 minutos. Você tem 20 minutos pra comer lanche e pra ficar lá fora. Ok, a sua escola só tem um break ou você tem outro? Tenho 2. É. 2 breaks. Porque o horário aqui é diferente. Não é assim, por exemplo, lá no Brasil eu estudava de manhã. Aqui não, é de manhã até um pouquinho da tarde, né? Que horas que é a sua escola? A minha escola, o horário é das 9 até as 3h20 da tarde. Aí tu vai a pé pra casa. Isso. Deus porque me livre isso no Brasil, né? que a minha escola é bem pertinho da minha casa, né? É. Sorte. E, assim, não sei se você é como eu, mas às vezes esquece a palavra em português. Sim. Quer falar uma palavra e aí a gente... Como que é essa palavra? Tem claro na cabeça em inglês, mas acaba esquecendo porque a gente não usa muito português, né? Então, que nem eu tava falando aqui mesmo, eu esqueci a palavra break em português. Como que é break em português? Intervalo? Intervalo. Uhum. Tem bem diferenças, porque eu fico falando mais inglês na escola, porque eu fico 6 horas na escola, né? Aí eu falo mais inglês do que português. Aí às vezes eu peço pra minha mãe, mãe, onde que tá sei lá o que? Aí às vezes eu coloco uma palavra em inglês, aí misturo com português. Aí fica muito estranho, assim, estranho. Porque normalmente eu só falo inglês, e normalmente eu só falo português. Sim. Você consegue falar inglês agora sem pensar, sem ter que traduzir na cabeça? Porque eu tive essa dificuldade. Eu traduzia primeiro na cabeça pra depois falar, e mesmo assim às vezes sai errado. Ou não, você já fala assim natural? Eu não tenho, assim, eu tinha que pensar bastante. Às vezes eu ficava caladinha, demorava uns 2 minutos pra pensar. Mas agora eu consigo falar, tipo, de boa. Tipo, sem pensar, sem traduzir alguma coisa de português pra inglês. Olha que beleza, né? Isso que é o ótimo, assim, porque a sua mãe e seu pai, eles escolheram vir pro Canadá pra dar um futuro melhor pra vocês. Isso. E agora, tipo, você tem 11 anos, já é fluente em inglês. Ter um futuro maravilhoso, porque fluente em 2 línguas, daqui a pouco até francês. Você já tem francês, né, na escola? Eu tenho aula de francês. Ok. E você sabe falar alguma coisinha? Como é que é o seu francês? Eu não gosto de francês. Não gosta? Não gosto. Mas eu sei falar algumas coisas em francês, que nem je m'appelle, je m'appelle. Mas é coisa bem básica. Porque na escola a gente não chega a aprender, tipo, muito. É tipo só umas aulinhas, tipo, de fruta, de alimento. O básico pra você conseguir, tipo, falar mesmo, se você ir pra Quebec e poder falar um pouquinho. E você pode dizer, assim, que você teve uma adaptação tranquila ou foi difícil? O que você vê, assim, depois que chegou aqui, a sua adaptação? Você achou que foi bom? Assim, eu não achei que foi uma das melhores, mas não foi tão ruim, porque eu não sabia falar muito inglês e eu sofri muito com isso. Mas fora isso,
O resto foi tranquilo. Ah, eu diria que seria tranquilo. E o seu irmão, você tem um irmão mais velho, né? Sim. Como você vê que ele se adaptou, assim? Foi tranquilo também? Ah, eu acho que o meu irmão foi mais fácil do que eu, Ó. porque ele já fazia curso no Brasil, né? Aí eu não fazia, aí foi um pouquinho mais fácil que o meu irmão já veio aqui, ele já tinha um inglês muito bom. Ó. E eu não tinha Aham. nenhum. Aí eu tinha que sofrer pra poder traduzir as coisas. Você poderia falar alguma coisa em inglês pro pessoal ver como que é o seu inglês? Você tem alguma palavra específica? Let's speak in English just so people can understand a little bit. Okay, then. So, guys, I don't really have a word to say. Whatever you want. On Canada, the schools are a little different because, like, on schools, on Brazil, you normally stay 4 or 5 hours, and Mhm. here you're just like 6. Some schools stay like into like 7 Ok. because that's like, and on my brother's school, he's on high school now, and his school is 2 a.m. to 2. 2 p.m. Yeah. So, and mine is to 8. 8. Actually, 9. Yeah, 9 to 3. So, it's So cute. And you're in elementary school or high school? I'm in elementary school. Which grade? I'm on grade 6. I'm going to grade 7. In September, right? Thank you so much. And let's speak Portuguese now. Ok. Muito obrigada. Eu adorei essa experiência de saber como que é uma criança, além do meu filho, né? De como que foi, né? A vinda aqui pro Canadá, porque às vezes os pais, né? A gente quer o melhor para nossos filhos, mas geralmente a gente não se coloca no lugar deles que eles vão começar a vidinha deles do nada também, do zero, sem saber a língua, assistir os desenhos que costumava assistir no Brasil. E só que agora tá em inglês, ou são outros diferentes. Então, o começo, né, a adaptação pode ser diferente de um pro outro, né? E que bom que a sua foi bem tranquila, né? É. E só te desejo sucesso. E daqui a pouco a gente pode fazer uma mais pra frente, conversar sobre Pode outros assuntos. Esse foi só um esquenta. Muito obrigada. E o que você diria lá para os adolescentes ou pais de adolescentes que estão lá do outro lado com esse receio? Ah, e meus filhos? Como é que vai ser? O que você falaria pra eles? Eu falaria pra não ser muito preso com eles Uhum. e também ajudar com a língua. Ajudar, Isso. se preparar antes pra vir, se preparar antes Isso. pra vir, melhor. Porque deles não vão sofrer Não vão tanto. ter que, se adaptar muito com o Google Tradutor. E seria um pouquinho mais fácil. Não, e deu pra ver, né? O inglês perfeito. Meu Deus, parece uma canadense, não tem nem sotaque. Ai, Que coisa obrigada. mais fofa. Então tá, muito obrigado. Vamos pedir pro pessoal fazer o quê? Deixa o seu like. E comenta. Comentar. E compartilha. Tchau. Então tá, beijo, tchau. Tchau.